Boa noite, queridos amigos. Primeiramente, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, reflexionando sobre os princípios básicos da codificação. Vou fazer a fundamentação dessa nossa reflexão com base na questão 150 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Resposta dos Espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então isso é muito importante, porque nós sabemos da dificuldade de falar sobre este tema. Nós não conversamos muito sobre a morte. Quando ela entra em nosso lar na forma de dor, nós temos muitas perguntas. Mas para que isso aconteça de uma forma menos traumática, nós deveríamos de estudar bastante sobre o que acontece com a nossa verdadeira essência, porque nós temos consciência que o que fica é apenas um corpo que serviu de veste para aquele espírito que se vai. E isto sempre foi muito comentado nas religiões mais antigas, nos povos mais antigos. E depois de um grande intervalo, nós paramos de falar sobre a morte. O homem foi tomado como que um pânico, um temor de conversar sobre este assunto. André Luiz, em uma de suas obras, chamada Ação e Reação, logo no primeiro capítulo, faz um breve relato histórico em que a civilização egípcia sempre esteve pesquisando a vida após a morte. Eles tinham uma convicção, um conhecimento, uma suposição de que após a morte a alma se separava deste corpo e ia até a presença dos deuses, né? Anubis, que era o deus de cabeça de chacal, e Horus, que era o deus de cabeça de gavião. Eles iriam junto até Maat, que era a deusa da justiça, onde ali existiria o juízo sobre o espírito que estava indo para o outro plano, em que ele classificava que seria ascender aos esplendores solares, ou iria de volta aos labirintos da provação na terra, tomando um corpo, né, vil, defeituoso, de acordo com a sentença que fosse dada por Maat. Nós vemos também os hindus, que também pesquisaram e estudaram e criam também numa morte com a fase do julgamento, em que haveria a separação do corpo e da alma, e a alma manteria sua individualidade. E essa individualidade ou iria para um reino chamado Veruna, né, que seria o reino dos castigos, ou também ascenderiam aos esplendores solares. E vem Kardec para nós com essa questão, no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, tratar de uma maneira em que ela se tornasse mais natural para nós, né?
E ele, continuando nas perguntas seguintes desse capítulo 3º, na questão 152, ele faz uma observação. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento, né? Aí nós vamos parar para nós refletirmos, para nós comentarmos. Cada alma é um elemento. Provas, né? As comunicações mediúnicas têm sido provas para nós. Vamos pensar em espíritos sábios que nos precederam, que falaram muito bem sobre este tema, né? Emmanuel, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, sem comentar Kardec e seus continuadores, Leon Denis e Gabriel Delane. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre a posição de Gabriel Delane, que foi contemporâneo, o pai dele foi contemporâneo de Kardec. Quando Kardec desencarnou, Gabriel Delane contava apenas 12 anos. Mas ele conviveu com este ambiente de pesquisas, né, e de comunicações mediúnicas. O pai dele, Alexandre Delane, era amigo de Allan Kardec e participou também do trabalho de codificação. A sua mãe foi uma das médiuns que contribuíram na codificação. Então, ele logo aos 12 anos, com a morte de Kardec, já passa a ter interesse por este assunto, né? Então ele procura, mas as bases de pesquisa, de busca dele eram mais científicas. Então Gabriel Delane se transformou num grande cientista que escreveu grandes obras somente dos focos, né, da codificação. E Gabriel Delane, até os 68 anos de idade, ele praticamente dedicou sua vida às pesquisas científicas dos postulados da codificação de Kardec. E paralelamente, no mesmo tempo do que ele, também nós tivemos o Leon Denis, que também fixou, né, as suas pesquisas com relação a este tema. O que é a individualidade da alma? Como, após a morte física, esta individualidade poderá ser conservada? Então, através de grandes comunicações, da Revista Espírita, nós percebemos que ali o Espírito mostra-se tal como ele era, nas suas comunicações. Chico Xavier, né, com as suas inúmeras cartas recebidas de consolo, daquelas pessoas que se foram por acidente, e muitas mães, as mães de Chico Xavier que o buscaram, perceberam que o que estava escrito naquela carta identificava a individualidade do corpo do filho que já se fora. Então ali as certezas começaram a aparecer. E Chico Xavier trabalhou toda a sua vida para nos mostrar isso, que está aqui na parte 3ª do Livro dos Espíritos, na codificação, né? Ali ele trouxe para nós essa certeza. Quando nós estamos em viagem e que passamos hoje nós não escrevemos mais carta, né? Hoje nós vamos no WhatsApp, nós estamos, né, no Facebook, no Message, que nós passamos mensagem. Quando nós escrevemos alguma coisa que vem de dentro de nós, nós mostramos a nossa personalidade. Nós conseguimos mostrar a nossa individualidade, né, que está se mostrando trazendo a nossa mensagem que estamos querendo, né, demonstrar. Então, assim, através de todas aquelas cartas de Chico, a individualidade foi comprovada, porque nós não mudamos, porque apenas mudamos de plano. Então, essa mudança não acontece da nossa personalidade, né? Ele continua assim: se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria uma das outras.
careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e da sua vontade própria. Então, como nós podemos, pensar que se a vida fosse simplesmente essa brevidade que nós estamos aqui vivendo, sobre todas as nossas buscas, os nossos aperfeiçoamentos, nós vemos tantas pessoas dedicadas a verdadeiras pesquisas científicas que doam a sua vida, como o próprio Kardec deu, nos seus 69 anos de idade, foi de total dedicação à busca primeiro a formação profissional e depois utilizando essa sua própria formação profissional para trazer uma formação com bases científicas da vida do além-túmulo, para mostrar e evidenciar essa individualidade que nos acompanha. Então, como várias pessoas estariam tão envolvidas nestas buscas, das nossas vidas, das nossas verdades, do que nós estamos vivenciando, como nós estaríamos, por que tanto trabalho se houvesse uma brevidade dessa vida, Porque nós, às vezes, também nos sentimos uma pessoa que nós não somos. Nós passamos por situações em que nós estamos nervosos, em que nós estamos agressivos, Em que nós estamos impacientes, sabendo que nós temos um processo evolutivo, que nós percebemos que a nossa maturidade, após determinada idade, nós somos muito diferentes daquilo que nós fomos. Nós viemos de referências de famílias maiores, Hoje as pessoas têm 2, 3 filhos no máximo, um filho, e as nossas referências no passado eram de mães, de famílias com 12, 15, 20 filhos, 8, 5 filhos. E ali será que a gente não perceberia que vindo dos mesmos pais, que tendo a mesma educação, mesmo assim, a gente não perceberia a individualidade de cada um? O que às vezes também nós chamamos de personalidade, nós falamos que eram pessoas de gênios fortes, tudo isso se refere às nossas histórias vividas em épocas passadas. Nós, na realidade, somos um somatório. Tudo que nós temos hoje armazenado dentro de nós foi construído em muitas e muitas vidas. Nós não teríamos capacidade de apenas em uma única reencarnação nós aprendermos o que nós conseguimos reter. Nós não teríamos capacidade de frequentar as escolas, de fazer uma faculdade, de ter um curso com apenas uma única vida e termos sabedoria. Nós precisaríamos de estar armazenando muitas coisas que não viriam só dessa vida. O que acontece com a nossa intuição? Ela vai se aperfeiçoando quando nós vamos adquirindo conhecimento. Gabriel Delany, quando ia iniciar as suas pesquisas, quando no início, ele se sentiu fortalecido por uma comunicação que ele recebeu, uma comunicação mediúnica, dizendo para ele: nada temas, tem confiança. Jamais será rico do ponto de vista material, porém, coisa alguma te faltará na vida. Então, nós percebemos que essas comunicações que vêm do plano espiritual, elas nos provam a individualidade dos espíritos que estão nos guiando, que nós chamamos de nossos mentores, nossos anjos da guarda. Quantas e quantas vezes nós fomos intuídos em nossas escolhas. E quando Gabriel Delany iria iniciar a sua trajetória, que resultou em grandes livros, eu estou aqui com um deles que se chama A Alma é Imortal. É um trabalho de pesquisa extenuante, também reencarnação, em que ele tenta provar de a maneira mais material possível a existência dessa individualidade espiritual.
né? Ele se apaixonou pelo meio em que ele viveu, as verdades espíritas, e aquilo foi tocando nele na ideia de menino, e ele parte para essa pesquisa que deixa para nós uma obra que foi atestada por vários cientistas que com ele conviveram, né? Ao ponto dele utilizar a imagem fotográfica para tentar provar a existência do perispírito, que é este corpo que sobrevive, né, à morte. O espírito não parte sozinho. Ele leva desta nossa vida, desta história que eu escrevi na presente encarnação, ele leva consigo, né, gravado, as bases que vão servir para as minhas vidas futuras. Então, em cada reencarnação que nós já tivemos aqui neste planeta ou em outras esferas, porque nós somos seres cósmicos, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Nós somos seres cósmicos que estamos tentando nos entrosar, né, com os nossos irmãos que podem ou não ter vivido nas mesmas galáxias que nós, ou na mesma família, no mesmo grupo consanguíneo, no mesmo grupo social. Então nós estamos tentando nos integrar. E neste processo de integração, o que nós vemos? Nós vemos que nós temos simpatias, antipatias, temos sintonias, temos falta de sintonias, né? Isso tudo com relação às nossas vidas que nós, né, já tivemos neste processo de migração que nós temos do plano espiritual para o plano físico. Nós vamos passando por etapas também na erraticidade, que constitui, né, locais de aprimoramento. Vamos tentar aqui relembrar quando o André Luiz, no livro Ação e Reação, que nós já falamos que ele fala um pouquinho sobre os fatos históricos das pesquisas, né, da individualidade do espírito, André Luiz, ele tem um encontro, ele chega numa colônia espiritual chamada Mansão Paz. E ali, ele junto com Druso, ele passa por um período de aprendizagem daqueles espíritos que sentem a vida, embora já tenham desencarnado, eles sentem a vida numa atmosfera muito material. As necessidades básicas do dia a dia batem muito para as necessidades do corpo físico. Eles ainda não conseguem perceber, né, que eles estão numa outra dimensão. Então buscam ali também aprendizagem, buscam ali também a comunicação com os demais desencarnados que estão ali também juntamente a ele na Mansão Paz. E durante a noite, tem determinados dias da semana em que todos são colocados numa sala para eles conversarem, para eles estudarem, para aos poucos eles conseguirem se perceber como seres, né, espirituais, com um perispírito ainda muito carregado da materialidade do planeta em que eles estavam. Então, são momentos de perturbação, que quando eu disse no princípio que a gente evita falar sobre este assunto, mas ele seria de muita utilidade para todos nós, né? E seria meritório para nós, seria uma bênção, porque depois nós não passaríamos por tantos processos perturbativos no momento do nosso desencarne, né? São conhecimentos que ficariam armazenados no nosso espírito, no nosso perispírito. Então nós trataríamos isso como uma coisa mais do dia a dia, apenas uma continuação do tipo de vida que nós estamos escolhendo viver. Seriam os acréscimos, seriam as consequências, seriam as reações de todas as ações que nós vivenciamos aqui no planeta Terra, no núcleo que nós estamos vivendo, não porque nós escolhemos, mas porque nós necessitamos viver. Quando Jesus formou
o seu grupo de apostolado, ele buscou individualidades. Todas aquelas individualidades eram conhecidas por Jesus. Ele não buscou seres perfeitos, mas ele buscou pessoas que já haviam vivido outras vidas. Ele buscou Judas, mesmo sabendo, do que Judas representaria na humanidade. Mas ele precisava daquela individualidade para que ele perpetuasse os conhecimentos com todas as faltas de formações ainda, com todas os vícios, as faltas de virtudes que a humanidade imperfeita do mundo de provas e expiações teria que caracterizar. Então ele viu ali no Judas, um momento, uma personalidade, uma individualidade que nos mostraria a fraqueza perante a materialidade da vida. Então são passos que nós estamos sempre propondo, a dar no nosso processo evolutivo, porque nós sabemos que quando, nas primeiras reencarnações, nós agimos basicamente por instinto. E todos os nossos atos praticados pelo instinto de conservação, de alimentação, da lei de destruição, da lei de conservação, todos os atos praticados eram características, da nossa personalidade, da nossa individualidade que ainda vivia a fase do instinto. Evoluímos um pouco para a fase da sensação, Então todos os atos que nos levavam a buscar a sensação, o prazer pela sensação, eram características nossas, de espíritos ainda imperfeitos, que somos classificados pelo nível da nossa individualidade que nós já vivemos. Então nós estamos nesse processo que a gente tem o instinto, tem a fase das sensações, depois nós temos a fase dos sentimentos. Aí nós já estamos chegando mais na posição de um homem de provas e expiações, As expiações justamente vêm por sentimentos negativos que a gente ainda cultiva no interior das nossas vidas. Sabemos que Jesus nos coloca todas as oportunidades de crescimento, pelo simples fato de observar a lei da natureza, que é a lei moral que nos rege, que rege o nosso planeta, que foi a lei instituída por Jesus, que está inscrita na nossa consciência. Então, quando nós começamos a desenvolver sentimentos, nós já estamos conseguindo perceber o processo evolutivo a que cada indivíduo, como indivíduo, está submetido. E, plenamente, estaremos numa quarta etapa, quando nós vivenciarmos o amor, Aí sim, instinto, sensação, sentimento, amor. Aí nós conseguiremos absorver a lei divina em toda a sua intensidade. E nas comunicações espíritas, nas reuniões mediúnicas, pelos médiuns sérios, vamos citar aqui Ivone Pereira como exemplificação, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que tiveram muitas comunicações de espíritos, provando a sua individualidade, inclusive não só com espíritos que trouxeram, como Joana de Ângeles, a guia e mentora do Divaldo Pereira Franco, o Emmanuel com Chico Xavier, Então, Joana de Ângeles com Divaldo Franco, não só nós não tivemos só esse tipo de comunicação, também tiveram comunicações com espíritos obsessores. Nós sabemos o quanto Divaldo lutou, como um obsessor por anos e anos, sem se deixar obsediar. Então, a individualidade dos espíritos que ainda não alcançaram a perfeição não vem até nós
só com o objetivo de nos obsidiar. Eles vêm mais em busca de ajuda. Às vezes, né, por falta de conhecimento, por falta de pegar mais a codificação, nós não identificamos esse grito de socorro que esses espíritos vêm trazendo nas reuniões mediúnicas. E tem um caso que eu vi numa palestra de um espírito que chega nessa ânsia de ajuda, vem na ansiedade da ajuda, porque ele não se reconhece como mais uma pessoa de corpo material, ele não reconhece mais o seu corpo material e ao mesmo tempo ele crê que ele tem esse corpo, mas ele percebe que já não pertence mais, né, a vida do que eles chamam de vivos, dos vivos. Então ele vem naquela atitude de pedir socorro e fala que foi sorrupiado, que tiraram a família dele, roubaram seus filhos, roubaram todos os seus bens, e ele estava ali naquele grito de socorro. Então, quando ele é indagado pelo doutrinador da reunião mediúnica, fala que ele tem que ter paciência, que ele tem calma, que esse mesmo é tudo que a gente não pode falar. Então, a finalidade de nós conhecermos melhor a individualidade do espírito, porque como nós conversamos com os indivíduos que nós conhecemos aqui no planeta Terra, nós sabemos que às vezes nós temos que ter habilidade para conversar com as pessoas, né, que se melindram mais. Então, nós não podemos conversar de qualquer modo com um espírito, porque ele é uma individualidade que tem o seu temperamento, que nós, se nós não convivemos com ele, nós não o conhecemos. Então a gente tem que ter aquele tato da conversa que o Chico, o Divaldo, né, tiveram, a Ivone Pereira, tiveram tanta sutileza na ajuda a estes nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram em busca de socorro e às vezes saíram dali só com tenha calma, tenha paciência, irmão, né? Mas precisava de alguma instrução, de tantas que nós temos aqui, que eu citei no Gabriel Delane, Leon Denis, no Kardec, sobre este assunto. O Leon Denis tem um capítulo no livro que se chama Depois da Morte, que se chama A Vida no Espaço. Ele é um capítulo maravilhoso, que trata para nós, né, desse pavor que a gente tem, quando a gente se vê com aquela liberdade no espaço, e nós não sabemos ainda utilizar essa liberdade, por incapacidade nossa mesmo, que gastamos a maioria do nosso tempo perdidos na materialidade, ao invés de alimentarmos o nosso espírito e nos prepararmos para este momento que nós sabemos que pertence a todos nós, né? Então, na reunião mediúnica, todos que participam, todos que estudam para participar de uma reunião mediúnica, eles vão perceber a individualidade de cada espírito, né? Que vai ali, além de trazer as suas dores, mostrar como ele lida com essas dores. E ali nós vamos ter que saber como ajudar esses espíritos, né? E um que comunicou-se também na reunião de mediúnica do Divaldo Franco, dizendo que estava muito apavorado porque ele se sentia preso ainda nas ferragens. E o pior, que ele dizia que estava preso, né? Ele não só se sentia, ele dizia estar preso na ferragem. E ele queria uma ajuda quase que material, para que alguém fosse ali ajudar. Então, como é que nós vamos ainda pensar, né, que não existe a individualidade após a morte? Se eles estão ali dando a prova viva dessa materialidade, né, dessa individualidade em que eles se sentem, né, eles se sentem materiais. Então, é uma falta de preparação que nós estamos vivendo meio que alienados nesta falta de preparação. Então são temas que têm que ser mais comentados nas palestras públicas, nos estudos das casas espíritas, porque
nós não sabemos quando nós vamos partir. Mas nós sabemos que quando nós formos partir, nós precisamos de ter noções, né, do que enfrentaremos para nós não termos um sofrimento muito maior do que nós podemos partir sem dor. Quem já leu o livro Céu e o Inferno, nós temos ali relatos muito edificantes sobre este assunto. Eu vou falar de um espírito que não foi espírito sofredor, o Sansão, que ele é um espírito bastante comentado, né? Várias pessoas já vão se ligar à vida do que foi Sansão. Ele também foi contemporâneo de Kardec, também participou muito ativamente na codificação com recursos, né, físicos, doando seu tempo. Também como Kardec adoeceu muito rápido e muito cedo, né? E o Sansão, no último ano de vida dele, ele teve dores insuportáveis, né? E ele suportou aquilo de maneira digna, porque ele acompanhou Kardec e sabia sobre a preservação da individualidade do espírito. Então ele queria se preparar para isso. Ele sabia que pelo tempo que ele viveu, no fim do século XIX, que o que a medicina poderia ter feito por ele já tinha feito. Então teve um ano de muitos sofrimentos muito intensos. Então o Sansão conversou com Kardec, com os demais médiuns, que ele queria ser evocado tão logo se houvesse o passamento dele. E assim foi feita a vontade do Sansão. 8 horas após o seu desencarne, ele foi evocado. E ele respondeu de uma maneira muito bonita, que ele permanecia ali, né? Ele, Sansão, com a personalidade dele, com o conhecimento que ele obteve naquela vida, né? Com as dores que ele sofreu nessa vida e que, por sinal, aquelas dores atrozes já haviam sido superadas pelo fato de ele já estar no plano espiritual. E ele pede que eles façam perguntas que ele queria naquele momento, olha a profundidade, fazer a autópsia espiritual. Quem que ele queria que fosse analisado ali? A sua individualidade, né? O corpo ali estava, no seu velório. Ao corpo não dava mais importância. Ele queria que ali, né, se fizesse a autópsia do seu espírito. Ele queria responder à capacidade que o perispírito dele estava tendo de se libertar dos despojos físicos para ele, então, começar a mostrar a riqueza e a grandeza do espírito. Olha que bênção nós alcançarmos um patamar desse. Agora, ele estudou, ele não teve temor de enfrentar esse tema, né? E ele buscou ali a força para o momento da libertação do corpo e da alma, né? Do espírito. E temos um outro caso também de um espírito que sofreu. Ele era chamado o número 4, uma criança que contava apenas entre 8 e 10 anos e que passou toda a sua vida num leito de hospital. Os familiares quase não conviveram com ele, né? Como a doença dele era irreversível, na época poucos recursos, ele ali jogado num leito de hospital e tendo o amparo do médico que dele cuidava, que se afeiçoou muito àquela criança e mais do que afeiçoar, aprendeu com ela, porque ela ensinou pela vivência, né? O sofrimento não a derrubou. Até que bem próximo da sua morte, ele chama o doutor e fala assim: você não pode me dar mais um destes comprimidos que você me dá todo dia? Ele falou: mas você já tomou todos que podia hoje. Eu não posso te dar uma dose maior.
por que você quer mais remédio? Ele fala, porque quando eu tomo este remédio, eu consigo dormir um pouco e meus sofrimentos se acalmam. Né? Então, o médico dá o comprimido e ele fala, e assim eu não incomodarei os demais pacientes. Então, o que nós olhamos ali? A lucidez deste espírito. Ele é uma criança. Como ele poderia ter essa lucidez de não querer incomodar? Não é? Então, essa verdade deste princípio da codificação bate muito forte em nós. Tem que ser as nossas escolhas, tem que ser as nossas buscas. E após o desencarne do Marcel, o guia, o próprio guia dele, conversa com a equipe, né, de Kardec. Eles passam para ele que o Marcel estava apenas terminando de se depurar de erros, de histórias escritas bem mais lá atrás. Né? Nós estamos falando dos pedaços de histórias das nossas vidas. Então, eram bem lá atrás. Ele já via numa vida anterior completa, né, não tão curta quanto essa, de 10 anos, numa vida anterior, e um período na erraticidade. Porque a gente acha que na erraticidade a gente não aprende. Nós aprendemos com muita intensidade. No livro do Leon Denis, no Depois da Morte, ele nesse capítulo, A Vida no Espaço, ele nos mostra com muita realidade, né, o perispírito, como ele vai, né, de denso que ele chega, ele vai se eterizando. Ele traz toda a densidade da matéria. Mas isso são nos primeiros momentos após o desencarne, porque ele ainda está naquela perturbação por não ter se preparado o suficiente, né? Como Sansão, que com 8 horas já não sentia mais o corpo doente. Ele só sentia, né, a fluidez do seu perispírito, totalmente adequado e alojado na energia do espírito. Né? Riqueza para nós pensarmos, meditarmos, estudarmos, reflexionarmos. Né? A nossa passagem por essa vida é muito curta perante a eternidade. E nós temos que ir construindo, né? Não é um quebra-cabeça, nós estamos falando de vidas. Né? Como a gente lembra aqui do Kardec, quando desencarnou, ele tinha uma epitáfio para o seu túmulo. Né? O que Kardec queria que fosse escrito sobre a sua lápide? Né? Ele fala, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Aqui está o maior ensinamento, né, da individualidade da alma. Ele fala em todas as etapas de todas as nossas vidas, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. E até quando é o sem cessar? Depende de uma coisa que se chama livre-arbítrio, né, da maneira como nós estamos construindo os nossos dias. Estudar, para muitos, é sacrifício, né? E viver as virtudes, às vezes nós ainda ficamos muito embolorados nas atividades do cotidiano. Nós nos afligimos por coisas pequenas demais perante a eternidade que nós temos para viver, perante o que o Pai criou para nós, né? Olha quanto Jesus escolhe Paulo como seu vaso, né? Para depositar a sua doutrina. Nós vemos que Jesus sabia que Paulo era até então um antagonista,
mas ele conhecia a individualidade do Paulo, de muitas e muitas vidas, não naquela vida. Paulo não era antagonista, Paulo estava antagonista. Então, muitas vezes, quando nós ficamos tentando descobrir defeitos demais em nós, né, não nos doando para uma causa, né, achando que a gente ainda não está pronto para nada, a maioria das vezes nós não estamos nos enxergando como nós somos, mas como nós estamos naquele determinado momento. No Evangelho de São João, tem um pequeno versículo que São João fala assim, é o capítulo 5, versículo 29. E sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. O Emmanuel faz um comentário maravilhoso sobre isso no livro Pão Nosso, sobre este versículo, tá? Os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Ele coloca para nós essa ressurreição do juízo é quando nós ainda vamos precisar de ficar nos julgando pelas nossas incapacidades, pelas nossas materialidades excessivas, né? Eu tenho referências na minha vida que podem me canalizar para tudo o que está destinado para dar sequência às minhas vidas passadas, para esse meu processo evolutivo de sair lá do instinto, né, e chegar e migrar para fases de sentimento, para a fase de amor, né? Tem uns pássaros, não sei se vocês conhecem, que um chama-se as andorinhas azuis e outro chama-se 30 réis. Estes pássaros moram nos polos, nas regiões geladas. Então, quando chega o inverno mais rigoroso, na época em que o sol, devido à sua inclinação, jorra muito pouca luz para aqueles locais, esses pássaros migram até 20.000 quilômetros para buscar a vida. Então, a proposta dessa reflexão é essa: nós migrarmos para buscarmos a vida real que existe em nós, na nossa individualidade, e que levaremos para outras dimensões, para outros planos, né? A nossa evolução depende da nossa consciência, depende do quanto eu estou identificando em mim de porção divina, que está dentro da minha consciência. Quantas vezes eu sou capaz de acessar essa consciência? Eu quero acessar. Eu tenho coragem de falar sobre isso. E eu queria terminar essa reflexão com uma poesia muito pequenina em tamanho, mas grande em conteúdo, que eu achava que era da Cora Coralina. E na internet diz que a verdadeira autora é a Cris Pizzimente, em que diz assim: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar
pedacinho de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Eu acho que fala tudo sobre nós irmos somando histórias de vidas, às vezes nem sempre bonitas, mas muitas vezes muito mais úteis do que nós pensamos. Que possamos deixar o reflexo, a nossa personalidade, o nosso exemplo, em todos os seres que conosco convivam. Que Jesus nos abençoe, hoje e todo sempre. Que assim seja.